Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Nós introduzimos hoje o estudo da sintaxe do período simples através de um termo essencial da oração, que é o sujeito, e nós vamos, ao longo do ano, estudar os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. E nós começamos hoje com tipos de sujeito, definições e classificações, porém de uma forma mais específica, mais aprofundada em cada tipo do sujeito. Então vamos lá nessa definição. O que é sujeito? Sujeito é sobre o que, ou sobre quem, de que ou de quem se fala na oração. Ah, professora, eu aprendi que o sujeito é quem pratica ação verbal. Beleza, aprendeu? Pois é. Então, aprendeu totalmente errado, não. Mas nós vamos aprender de agora em diante de forma mais completa e correta. Por que então o sujeito não pode ser quem pratica ação verbal? Porque o verbo não só indica uma ação. Então, por exemplo, quando o verbo está na voz passiva, o sujeito ele não pratica, ele sofre a ação verbal e o sujeito está ali. Quando o verbo é de ligação, para indicar o estado em que o sujeito se encontra, o sujeito não está praticando a ação e o sujeito está ali. Então, a gente vai estudar de forma mais profunda, mais organizada. E para isso, nós separamos os sujeitos em determinados e indeterminados. Turma, é o seguinte. Determinados porque eles podem ser determinados simples ou determinados compostos. Por isso que eu coloquei determinados e indeterminados. Quais são os tipos de sujeito da oração? São todos esses aí. Simples, composto, oculto, oracional, oração sem sujeito e o sujeito indeterminado, o qual estudaremos primeiramente de forma mais profunda, devido à necessidade de entendermos um pouco mais e revisarmos sobre verbos para entendermos o sujeito indeterminado. Vamos lá. Eu coloquei duas orações, dois períodos simples aí para vocês nesse slide. Reformam-se estofados, concordou-se com a professora. Vocês já perceberam como a palavra se pode ser fundamental para a classificação correta de um sujeito na oração? Pois é, gente, a palavra se, ela é fundamental para a classificação do sujeito nessas duas orações. Por quê? Porque a palavra se pode exercer na classificação do sujeito, ela pode exercer a função de pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito. E nesses dois casos, nós vamos entender se é índice de indeterminação ou se é pronome apassivador, ok? Para isso, nós começamos com o sujeito indeterminado. Bem, gente, deixa eu passar um pouquinho aqui. Sujeito indeterminado é aquele que, embora ele exista, você sabe que ele existe no contexto, não é possível determinar, quantificá-lo, nem pela terminação do verbo, nem pelo próprio contexto. Então, há três maneiras diferentes de nós indeterminarmos o sujeito de uma oração. Uma delas é o verbo na terceira pessoa do singular, com o pronome se, sem objeto direto. A segunda é quando o verbo está na terceira do plural e a terceira com verbo no infinitivo, e nós veremos especificamente cada uma delas. Bem, vejamos no primeiro caso, a palavra se como índice de indeterminação do sujeito da oração. Quando isso acontece, a palavra se só exerce a função de indeterminar um sujeito se ela acompanhar um verbo intransitivo, transitivo indireto ou um verbo de ligação, ok? Pois é, mas professora, vamos recordar o que é isso? O que é verbo intransitivo, transitivo indireto, de ligação? O que é o verbo intransitivo?
O prefixo in, prefixo de negação. Pois é. É um prefixo que indica não. O intransitivo não exige complemento, não exige objeto para obter um sentido completo. O verbo intransitivo é um verbo denominado independente, como os verbos viver, crescer, correr, morrer, dentre outros. Em vive-se melhor no campo, o verbo viver intransitivo, pois não exige complemento, é um verbo completo, porque quando eu digo que ele vive, pronto, acabou, é completo sentido. Nesse texto, o verbo está acompanhado da palavra se, por isso ele é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque o se acompanha o verbo intransitivo. E aí nós temos um sujeito indeterminado. Por que ele é indeterminado? Porque ele já tem o índice da indeterminação. Eu sei que muita gente vive melhor no campo, não estou quantificando nem falando quem são nem quantas são essas pessoas, ok? Precisa-se de técnicos em informática. Pois é, gente, o verbo precisar é verbo transitivo indireto nesse caso. E o que é o verbo transitivo indireto? O verbo transitivo é o que necessita, é o que exige um complemento, um objeto para obter um sentido completo. Ok. Porém, o transitivo indireto, ele exige um objeto através da preposição, porque os verbos transitivos indiretos são todos regidos pela preposição. Ou seja, a preposição é uma exigência, é uma obrigatoriedade de um verbo transitivo indireto, como quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Então, o se, pelo fato de acompanhar um verbo transitivo indireto, exige a preposição, que exige a preposição, o se é índice de indeterminação do sujeito, e o sujeito é indeterminado. Terceiro caso, no casamento, sempre se fica nervoso, ok? Isso é um verbo de ligação. Ficar é o verbo que está indicando o estado desse sujeito. Qual é o estado dele? É o predicativo do sujeito nervoso aí, olha a palavra nervoso. Este adjetivo exerce função sintática de predicativo do sujeito. Então, gente, ficar, ser, estar, permanecer, continuar, dentre outros, são verbos que indicam o estado do sujeito. Isso significa que são verbos de ligação. A palavra se, quando acompanha o verbo de ligação, indica que ela é um índice de indeterminação do sujeito. E aí nós temos um sujeito indeterminado. Então, revendo, primeiro caso de sujeito indeterminado, quando a palavra se exerce função de índice de indeterminação do sujeito. Beleza. E quando o se vai exercer essa função? Quando acompanha verbos intransitivos, transitivos indiretos, ou verbos de ligação. Este é o primeiro caso de sujeito indeterminado, ok, gente? Bem, nós teremos uma próxima videoaula em que faremos a análise de outros casos. Então, turminha, fiquem com Deus, até nossa próxima videoaula. Aproveitem bem a companhia aí de seus familiares, fiquem em casa, cuidem-se e cuidem aí das pessoas que vocês amam. Um grande beijo no coração de vocês, até daqui a pouquinho.